Olá, amigos! Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. E o Jorgito, que não apareceu, que só tá um menino aqui. Boa. Bem-vindos a mais um Peregrinação Interior. Aí, apareceu o Jorgito. Não sei o que está acontecendo, às vezes meu computador fecha a câmera. Boa noite para você, Adriane Bacarin, a mulher que vive no gelo. Boa É, noite para você. tô no Como é que gelo. amanheceu? Como amanheceu Cascavel? Uma geada terrível, fria pra caramba. Nossa, Foi tenso, mas sobrevivemos, ainda bem. sim, isso é importante. E em Curitiba, tá como? Aqui essa madrugada também fez muito frio. Dizem os termômetros que fez -1 aqui nessa noite. É, estamos parecidos. O Jorge, tá cheio de queridos aqui, ó. Tá aqui, ó. A Margarete já chegou. Chegou cedo, diz ela. Aqui tem a presença do Paulo. Esse querido aqui, eu estava pensando nele esses dias, né? Conheço, conheço o Paulo só das lives que eu fazia nas terças-feiras, né? Antes do ano passado. E agora ele retorna aqui. Que bom que você está de novo aqui. E aí ele comenta, ó, que você esteve recentemente na cidade de Jaboticabal. Você foi em Jaboticabal? Não Eu lembro. nem lembro, Que mas é ótimo. provável. Mas É provável, provável. você anda muito, né, meu filho? Você sim é um Provável. peregrino. Você sim é um peregrino. Então, e além disso, tem a Ione de Lauro de Freitas, o Eduardo Verolese, de Ourinho, São Paulo, a Thelma, tem a Lígia, isso, a Sirlene, olha só a Sirlene. Sirlene é amiga de muito tempo, de muito trabalho, né? A Arlene, a Norma Guimarães também, Norma lá de Belém do Pará. O Heitor de Belém do Pará também, provavelmente são vizinhos. A Cleo, Cleo de Curitiba, viu? Tá travado, Jorgito. A Ângela também chegou, conseguiu chegar ao vivo, diz ela. Perpétua Socorro também tá aqui. O Isaac. Isso aí, Isaac. Ajuda a gente a ter as likes. Porque cada vez que alguém nos auxilia, né, dando o seu like, nós temos compartilhado mais vezes essas lives que a gente tem feito. Tudo bem, Ana Paula de BH? Enfim, muitas pessoas aqui, muitos queridos, sejam todos bem-vindos. A gente acho que já pode começar com o conteúdo, depois eu volto para o chat. Fiquem à vontade para as informações. É isso mesmo, Ângela. O Jorge tem as rodinhas nos pés, ele não para quieto, né? Fiquem à vontade para as informações, as colocações, né? E também as suas perguntas, se for o caso, de modo que a gente vai falando e vai respondendo conforme o tema se alinha, né? Com o que a gente está dizendo. Deu certo aí, Jorgito? Vamos começando? Ou você está travado? Veja se você me ouve. Você me ouve? Ovo. Ótimo. Estou ouvindo. A minha câmera está com dificuldade. Hoje ela não quer funcionar. Tá, não tem Estou com problema, um deixa. problema de conflito no meu computador e de vez em quando ela dá isso. Hoje ela resolveu dar. É, Mas ele- vamos seguir, tá bom? vamos, vamos lá. O que que nos reserva hoje, então, Jorge? Olha, hoje, nesse nosso grande caminho da chamada peregrinação interior, nós iremos iniciar na condição ainda não de peregrino, mas a condição de andarilho. Uhum, Aquele que não sabe realmente para onde vai, aquele que ainda se encontra perdido. Porque até que a criatura humana acorde, até que a criatura humana compreenda os propósitos superiores da vida, ela vai atravessar um período
difícil, que é o período que Jung chama da mente que dorme, né? Aqueles que estão dormindo. Consciência de sono. A consciência de sono. Então, quando a gente vê essa... Puxa, tá caindo mesmo. Ele já volta. Voltou. Na verdade, eu não estou caindo, não. Quem está caindo é minha câmera. Deixa ela desligada, Jorge. Vou deixar, então. Uhum. Daí você vai falando Okay. E depois, quando ela reagir, você retorna, né? Não, eu estou com um problema, não sei ainda o que é. Eu acho que é o antivírus, né? Eu andei procurando e estava falando que é o antivírus que começa a dar problema, Uhum. entendeu? E aí acaba acontecendo isso. Mas vamos em frente, vamos continuar. Então, a gente tem hoje para conversar sobre os aspectos do peregrino em si. Não do peregrino, mas do andarilho. Aquele que ainda está perdido no caminho, naquele velho modelo de Alice no País das Maravilhas. Caiu de novo. Ela vem andando pelo caminho e, de repente, ela chega num local que tem uma bifurcação. Na verdade, tem vários caminhos, tem uma multifurcação e tem um gato em cima da árvore. Aí ela pergunta para o gato: gato, qual caminho eu devo pegar? E o gato pergunta: para onde você quer ir? Ela responde: eu não sei. Então diz o gato: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Esta é a condição da criatura na consciência de sono, na qual o indivíduo tem a crença de que não existe alternativa para ele e exatamente como a vida não tem propósito, a vida ele não sabe o que é, ele não compreende o que está acontecendo, então ele automaticamente acaba criando para si um comportamento em que ele se vira de costas para a vida e acaba vivendo uma vida profundamente perturbada, não é? Aonde ele se vê distante do bem. Porque o bem exige muito esforço, né? O bem exige muito esforço. Para que você seja sujo, qual é o esforço que tem que fazer? Nem. Para que você fique ignorante, que esforço você tem que fazer? Nenhum. Então, para que você se mova na direção do bem, exige esforço. E nós vamos nos consagrar à inércia diante da vida, porque a gente não percebe o que ela seja, e nos condenamos a ser indivíduos infelizes, marcados por uma série de dificuldades no campo do comportamento, né? Ou seja, o mal ele vai se assenhorar de nós. E aqui Sim. Eu queria aproveitar e fazer um comentário. No livro A Gênese, Kardec coloca que o mal é a ausência do bem. O mal. E, às vezes, o movimento espírita lida com essa informação. O mal é a ausência do bem. e não vai à frente, não fazendo o raciocínio que se segue a esse. Porque, veja, se o mal é a ausência do bem, o mal é o resultado da não presença do bem. O que significa dizer que ele não tem existência real, ele decorre do não cultivo da virtude. Então, uma pessoa, ela não fica cheia de ódio. Ela não fica cheia de ódio, porque para ficar cheia de ódio, ela teria que ficar cheia de alguma coisa. A pessoa fica vazia de amor. Essa é a leitura que a doutrina espírita tem. Então, você não se desloca. O mal, ele não é o oposto do bem, ele não é o contrário do bem. Ele é a ausência do bem. Assim como a luz é o contrário da escuridão, porque a escuridão não tem existência real, a escuridão é a ausência da luz e o frio é a ausência do calor.
Da mesma forma que o frio se estabelece quando o calor não está, porque a condição natural é o zero absoluto, menos 273,16 graus centígrados, que é o zero Kelvin, o zero absoluto, assim também o calor vai se estabelecer quando as moléculas começam a se agitar, gerando calor. Então, o frio também não tem existência real, ele é a ausência do bem, a ausência do calor. Do A calor. luz, ela se apresenta e esbate a escuridão. A escuridão é a ausência da luz. E, da mesma forma, o mal não é o contrário do bem. Ele se estabelece aonde o bem não se faz. Aonde o bem não se faz, nós automaticamente já percebemos que estamos diante de uma circunstância relacionada com essa leitura de que, sim, o mal é a ausência do bem. Uhum. Olha, já que você trouxe Kardec, eu acho que eu também vou sequenciar aí nessa linha, porque eu fiquei pensando que quando a gente foi criado, a gente toma esse conhecimento, né, no próprio contexto espírita, a informação de que quando fomos criados simples e ignorantes. E dentro desse movimento que nós atendemos aí a uma tendência, a uma natureza da evolução, porque isso se trata de um determinismo, a gente aprende isso, que é um determinismo, nós vamos evoluir, independente se tiver, de termos uma querer, já ter consciência disso, já ter um anseio para isso, né? Não importa. O determinismo é o processo de evolução. Então, dentro disso, a Joana de Ângeles amplia essa ideia, essa proposta que você traz, explicando que porque Deus ele não cria o mal, né? Não procede dele. E ele, né, o mal, como você disse, por ele ser a ausência do bem, nós gradativamente vamos ampliando a consciência para entender que em algum momento nós temos dentro de nós, em que pese ainda não reconheçamos assim, o bem também, não só o mal, né? E aí ela traz como a ideia da dualidade humana, que dentro de nós existe essa dualidade, que dentro de nós existe essas duas facetas, né? Em alguns momentos eu vou dar conta de agir bem, em outros momentos eu não vou dar conta de agir bem. E aí, como Kardec fala, né? Só o fato de você não fazer o bem já é mal, né? Só o fato de nós não agirmos no bem já é em si um mal, né? É. Então, aí, dentro desse olhar sobre essa dualidade humana, eu me recordei, Jorge, da parábola do joio e do trigo, que Jesus nos explica, né? E que ele fala exatamente isso, né? De que às vezes é necessário que as duas estruturas ali cresçam juntas para que conforme a consciência vá se ampliando, ela vai entendendo e saindo dessa ideia, dessa fase inicial de sono que você cita, né? Ela vai discernir o que é bem e o que é mal. E aí, nesses caminhos que se desdobram para Alice, ela já consegue entender que um caminho leva para o bem e o outro caminho leva para o mal. E aí, na Gênese, Kardec fala que as leis de Deus estão no coração, né? Sim. Enquanto que na questão 621, as leis de Deus estão na consciência, né? Então, essa consciência não é essa consciência aí que a psicologia veio trazer depois, mas essa consciência imortal, né? Esse espírito imortal que traz isso. Então, conforme essa consciência agora, não essa do imortal, mas essa consciência total se expande, ela vai Sim. percebendo o que é o bem, o que é o mal. Então, a dualidade já não é tão dispersa assim, não é tão utópica assim, ela não é tão
imaginativa, ela começa a entrar numa ideia de que agora eu consigo ver que isso é joio, e eu arranco. Ah, isso é trigo, e eu deixo lá. Então, esse é o grande movimento importante que a gente vai fazendo aí nessa fase de despertar a consciência, né? Sim, é verdade. E existe uma coisa muito interessante nisso, que é o fato de que quando nós somos ainda bastante iniciantes, bem no comecinho da evolução, nós temos muito pouco conhecimento até do que é o certo e do que é o errado. Então, até o Isso. mal a gente não consegue fazer direito, que eu não sei. Porque para fazer o mal, eu tenho que ter inteligência para fazer o mal. Como eu ainda sou muito comecinho, muito no comecinho, eu acabo não tendo uma característica de conseguir fazer o mal. Ela vai acontecer decorrente da inteligência. Então, o que faz o homem ter a capacidade de agir no mal? É ter a inteligência já desenvolvida. Então, a gente, do princípio que é simples e ignorante, não entende nada, não consegue fazer o bem porque não entende nada, também não consegue fazer o mal. Olha o Paulo trazendo o Lulu Santos. Não existiria som se não houvesse o silêncio, não haveria luz se não fosse a escuridão. Está inspirado hoje, né? Poetíssimo. Tá, poeta. Exatamente. E como você disse antes, né? Então eu não tenho assim esse discernimento entre o bem e o mal de início. É pelo processo da experiência, né, que nós vamos ganhando esse discernimento. Por isso Sim. que a lei da reencarnação, né, esse retorno à carne, ela nos oportuniza, de fato, essa ampliação de consciência, que é a grande meta, né, da gente, né, fazer esse É, processo. mas há uma coisa interessante nisso, sabe? É que está tudo posto diante dos nossos olhos. Somos nós que nos movimentamos de forma a não aproveitarmos as oportunidades de crescimento espiritual. As oportunidades de crescimento espiritual vêm, nós lidamos com as condições de aprendizado e não aproveitamos isso. Seja no campo religioso, porque você vem com uma revelação, é uma religião, uma doutrina, uma coisa qualquer, que você tem a chance de ouvir isso, ou a própria vida, Adriane, porque a vida também nos amadurece. Eu não preciso imaginar que somente pela boca de um iniciado espiritual é que eu percebo que só o perdão nos faz felizes. Eu também aprendo isso na vida, a maturidade da vida, vendo os frutos que se colhe com a mágoa, com o ódio, com o ressentimento, o quanto que isso vai produzindo em nós sofrimentos. Mas aí o que aconteceu com a nossa humanidade cega? A nossa humanidade desprovida da capacidade de interpretar os seus próprios atos acabou resultando numa fuga muito forte desse processo de crescimento espiritual, né? Então, assim, o andarilho angustiado com as dores da vida, o andarilho sem saber o que faz e com medo de enfrentar a vida, ele foge dela. Ele vai procurar portas alternativas de fuga do grande processo de crescimento para continuar adormecido. Não, eu não quero mexer com isso, não. Enfrentar as minhas dores, enfrentar a tudo, é muito difícil. Então, a gente começa a experimentar um processo de adoecimento, porque o natural da criatura humana é o desenvolvimento das suas potencialidades, é o desenvolvimento das suas condições espirituais. Se eu não consigo fazer isso, eu automaticamente inicio um processo de adoecimento, ou seja, nós caminhamos para o bem. Quando eu não caminho para o bem, eu automaticamente começo a estabelecer um processo de adoecimento dentro da minha alma, né? Uhum.
E com isso vai acontecendo em nós, com esse adoecimento, uma série de transtornos, não é? Que hoje a gente vê na nossa sociedade. A gente tem na sociedade aí um desdobramento de estudo, né? Que é uma junção da maneira como a gente vai se comportando com o tempo da humanidade, com o momento grave da humanidade, mas assim, a palavra grave no sentido assim do momento ápice, em que nós somos convocados a descobrir internamente o que é que nós necessitamos trabalhar, o que é que nós necessitamos fazer de processo de transformação aí, né? Então, e aí, como que eu faço com isso? O que eu faço com isso que eu tenho? Então, é uma pressão disso que eu tenho com aquilo que eu vou me tornar. É uma disputa entre essas duas potências, como se fosse assim, né? E junto disso, uma sociedade que vem com a pressão materialista também, né? Traz ali uma interpretação materialista das coisas, uma interpretação imediatista, de modo que se eu não agir dessa forma, de uma forma que essa sociedade entenda ser bem posta, bem alinhada, eu vou me sentir à margem dessa sociedade, eu vou me sentir alheio a essa sociedade. Então, o que eu faço? Eu busco algo que me faça me sentir aceito de alguma forma, né? Então, aí a gente vê esse rondão aí de perturbações dessa sociedade pela essa tentativa de se enquadrar, essa forçação de barra de se enquadrar até, né? De não se sentir pertencente aos grupos, porque às vezes a gente vai negando a nossa própria natureza, vai negando a nossa essência para fazer parte de um grupo, para ser aceito naquele grupo, e esse grupo às vezes ele não corresponde a esse meu desejo interno, e aí eu gero com isso muito sofrimento interno, né? E aí a gente tem a quantidade de transtorno que é absurda, né? E que a gente tem o tempo inteiro, parece que quase que uma movimentação para criar novos transtornos para que a gente Incrível isso, fuja né? ainda mais. Desculpa, não entendi o que você falou. É incrível isso, né? Como que os transtornos vêm se multiplicando nos últimos tempos. Como nós temos adoecido nas últimas épocas. E são transtornos diferentes, né? Cada vez mais nós vamos encontrando expressões distintas desse mesmo materialismo, dessas mesmas tentativas de dizer para nós que a forma que nós estamos vivendo não está boa, ou seja, o nosso adoecimento é exatamente isso, né? Então, e aí vem essas muitas ofertas desse contexto, né? No sentido, assim, de, às vezes, uma busca pelo ter, em detrimento do ser, uma busca pelo parecer ser, em detrimento do que se é. Então, a gente está nessa fase da imagem, da captura da imagem. Então, eu preciso parecer com a estética aceitável na sociedade, eu preciso me mostrar como aquela pessoa que é inteligente, né? Aí a gente vê aí inúmeros pseudo-sábios se apresentando, né? E com isso, essa dificuldade de lidar com as emoções e os sentimentos delas decorrentes. Então, a gente poderia pensar, por exemplo, na depressão como uma grande dificuldade de enfrentamento dessa experiência do passado, né? Fazer Como uma uma... pergunta sobre depressão. Pois A não. depressão, ela é uma coisa que surgiu agora, nesse século, ou ela já existia antes na humanidade? Ou isso é coisa que surgiu agora? Não, a depressão, ela sempre existiu, né? Mas a gente tinha um outro nome. Nós chamávamos de melancolia, né?
E até se você olhar, por exemplo, na codificação, você vai encontrar como melancolia mesmo a palavra, né? E então ele traz essa ideia de saudosista, essa ideia de que antes era melhor, agora não. Então é uma experiência assim que fica com aquela memória do passado, né, com aquela ideia do passado, enfim. Então, quando Joana trata, por exemplo, da depressão, ela diz muito dessa experiência do passado, dessas questões que não foram resolvidas, que não foram trabalhadas, que não foram aceitas, que não foram assimiladas pela pessoa, né? Não tem muito a ver com a doutrina, mas acho que tem a ver. Eu estava lendo uma obra que o efeito da ausência do pai nas filhas, o efeito negativo da ausência do pai nas filhas. E ela traz, né, a autora traz como a depressão também, né, como reflexo dessa Olha, ausência paterna, né? O quanto ela causa essa dificuldade, porque é uma espera de uma ausência presente. Então, aquele pai muito ausente, né? Aquele pai não participativo, que cria ali uma espera eterna naquela filha e que nunca vai ser atendida, porque ele não dá conta. Então, ela está vivendo aonde? No passado. Entende? exato, é verdade. A depressão hoje, ela também faz parte desse grande quadro aí dos males que nos atingem, né? Na medida em que você percebe o homem fazendo força para não seguir na direção do bem, o homem fazendo força para não se desenvolver. E aí, como nós caminhamos para Deus, caminhamos para o bem, o fato de nós não conseguirmos fazer isso, não conseguirmos enfrentar os naturais. Toda vez que eu tento abrir a câmera, ela cai. Então, aceitar os desafios que a vida tem, a gente adoece. Então, o nosso conhecimento é um sinal de não enfrentamento, né? É um sinal de não enfrentamento. Eu estou aqui. A vida possui alguns desafios. Eu não enfrento os meus desafios. Eu viro de costas para o presente e me jogo inteiro no passado, para não enfrentar o agora, para não Exatamente. estar com os desafios do presente. Então, eu me banho com as águas passadas dos rios. Eu visito as paisagens da minha infância num saudosismo meu Deus, e aí as pessoas comem uma comida assim, mas não tem o gosto da comida da minha mãe. A comida da minha mãe era, quando era criança, era muito mais gostosa. E às vezes até nem era, mas é a pessoa interessada em reviver o passado feliz que ela já teve, que ela perdeu. Às vezes, você tem dois passados, Adriane. Você tem o passado antigo e o passado recente. E o passado recente é traumático, é traumático. Eu tive sei lá, um transtorno de estresse pós-traumático agora, recente. Então, eu evoco o que eu vivia antes do estresse. Então, Exatamente. né? Porque fica essa memória ali, né? Uma experiência que você teve, porque a gente tem esse hábito de separar as encarnações, mas as experiências, elas são solidárias entre si, né? Até lembrando que também nessa questão da depressão do passado que você perguntou, tinha essa dificuldade também de aceitação social, né? Você vê, hoje a gente tem essa dificuldade de aceitação social, né? A gente não olha isso como uma patologia, como uma dificuldade, né? A gente ainda olha como, é uma experiência, a pessoa está assim porque ela está se jogando, né, nessa experiência, ela não quer viver, ela quer se entregar, e de certa forma tem um comportamento talvez inconsciente aí nisso, né, mas a gente então, quando ela está no processo depressivo, precisa de um tratamento adequado,
às vezes até entrando com medicação, terapia e tudo mais, né? Mas a gente está falando aqui de o que está por trás do comportamento. Então, a gente precisa separar essas duas coisas para entender bem, né, qual que é o grande ponto, né? Às vezes você tem uma história de abandono num período da infância muito remoto, e a pessoa como que guarda aquelas lembranças do abandono que experimentou, né? Então, às vezes você ainda era bem bebê quando os pais, por algum motivo, se separaram ou houve uma ruptura no alimento espiritual dessa pessoa, e ela, a partir do momento em que ela sofre essa ruptura, ela desenvolve uma sensação de que ela foi abandonada, e ela, para se levantar disso, é tão difícil. Então, É. muitos de nós criamos muitas dores para nós, pelas histórias que a gente traz. E assim, com a dinâmica que a gente vem vivendo recentemente na forma de organização das famílias, não é difícil você cair numa família disfuncional, onde você possa ter uma motivação para um sentimento de abandono, mesmo com pais presentes, né? Às vezes os pais trabalham muito, às vezes viajam demais, ou seja, tem vários motivos que podem promover a sensação de ausência da figura materna ou da figura paterna. E alguns indivíduos podem desenvolver esse sentimento, mesmo não tendo sido abandonados fisicamente, Sim. mesmo estando na presença do pai e da mãe, né? E nesse caso, a gente está falando da leitura do ego, né? É a minha Sim, lente de ego que está distorcida e que interpreta as coisas dessa forma, né? Às vezes a pessoa faz um comentário no intuito de auxiliar, mas a pessoa interpreta como uma crítica automaticamente. Ela não para sim, pensar naquilo. Então, a gente está falando dessa estrutura de ego fragilizada e que sim. precisa também de tratamento, porque dentro da teoria junguiana, o ego é um complexo que se desenvolve constantemente. Então, a gente pode fortalecer esse ego para ele entender as coisas de forma diferente. Ainda bem, né? Porque É, aquela o ego infantilidade inicial, ela pode ser superada, né? é aquela chamada o ego superior, né? Você tem um ego, mas um ego que aprendeu, que compreendeu, que já não é tão exigente, tão frágil, tão imaturo, Perfeito. mais próximo do self, né? E é que Mas é diferente dessa super. ideia do egoísmo, que é outra coisa. Pode falar. Agora tem uma coisa também que nós observamos muito na sociedade atual, além da depressão, que é esse lançar-se no passado, que é o contrário, é o lançar-se no futuro. Putz, esse é Talo! outro problema. É, o lançar-se no futuro, ele tem uma relação com a emoção do medo, né? Como assim que tem a ver, né? Mas ele tem essa relação porque quando nós éramos ainda bem iniciantes nesse processo todo, muito primitivos, né? A gente sabe, a própria Terra já passou pela experiência de um planeta primitivo. Hoje, ela está no planeta de provas e expiações, mas ela foi um planeta primitivo. Então, ali a gente tinha uma experiência de ter que se defender, entrar nas cavernas, e a primeira Uhum, emoção que brota daquela etapa evolutiva é o medo. Né? Então, por conta dessa lei de sobrevivência, né? Nós temos um instinto de sobrevivência que predominou ali nessa ocasião, né? uhum, Kardec explica muito bem isso, né? Quando ele fala o instinto e a inteligência, ele faz a separação entre as duas partes, e aí a gente, naquele momento, precisava se defender para sobreviver. Então, surgiu a emoção do medo. E a partir dali, a gente tem essa estrutura alterada conforme a evolução foi acontecendo. Mas hoje nós temos ainda um acionamento por conta desse medo que a gente sente a uhum. partir dessa iminência de perigo, é uma percepção da iminência de perigo. Então, eu me sinto ameaçado, entende? Não necessariamente eu esteja ameaçado,
Mas a gente começa a ver notícia, né, Jorge? Da Sim, sociedade que começa a violência agravar, a gente começa a ver notícia de adoecimento, a doença, as viroses, as várias questões que aparecem, é, o aumento, né, da autoflagelação, do autossuicídio, o aumento dos problemas, porque a mídia nos trouxe, a mídia no sentido do acesso a isso, né, acesso às informações, ela nos deu um ganho maravilhoso e importante, né, acesso às questões rapidamente, e facilitou muito o nosso trabalho. No entanto, da mesma rapidez e proporção, a gente também recebe as informações ruins. E aí a pois gente acaba entrando naquela percepção como se a vida fosse só isso. Então eu potencializo aquela experiência, aquela iminência de perigo, e eu acho que eu estou sendo atacado constantemente. E aí, então, na neurologia a gente tem, né, no sistema límbico, que ele é acionado constantemente. E aí eu secreto cortisol na corrente sanguínea pronto. e eu vou movimentar, né, essa ideia, esse estressor, esse fator estressante, como se eu fosse uma pessoa que estivesse vivendo em constante ameaça. Então, eu estou sempre estimulando isso com esse medo desse futuro, porque esse futuro é extremamente ameaçador, né? Esse Sim. futuro não me traz nenhum tipo de perspectiva positiva, né? Então, então, por exemplo, na sociedade de hoje, onde existe muitas exigências no mercado de trabalho para que as pessoas consigam, de fato, se posicionar, porque você tem que se manter, você tem que ter sucesso, êxito profissional e tal, e você é muito jovem, tem que encarar isso tudo, a pessoa tem medo de ser adulto, medo de pular do ninho, medo de saltar do ninho, porque as exigências são muito grandes. Eu fico pensando no tempo do meu pai. Quando meu pai saiu da casa do meu avô, isso há, sei lá, 80 anos atrás, meu pai, quando saiu da casa dele, simplesmente saiu. Porque a casa que meu pai foi morar era igualzinha à casa do meu avô. Era uma casa de madeira, coberta de palha, sem nada dentro, sem coisa nenhuma, com tudo muito simples. Então era fácil você sair de onde você estava para um ambiente novo. Quando eu saí da casa de meu pai para fazer a minha vida, isso há 50 anos atrás, 40 anos atrás, já havia algumas exigências de você morar num local mais seguro, de você morar perto do local que tem ônibus, de você ter alguns eletrodomésticos em casa. Agora, hoje, quando você sai para o mercado de trabalho, você tem que ter uma casa bem localizada com internet, transporte, você tem que ter uma série de recursos tecnológicos, então acaba dificultando para que você tenha aquela coragem de sair para o ambiente para fazer carreira solo. Então é muito mais confortável, pelo medo que você está falando, de você permanecer onde está. E isso vai gerando quadro de ansiedade, né? Porque uma hora eu vou ter que sair, eu vou ter que enfrentar como é que vai ser. E a vontade de ir, mas o medo de ir acaba adoecendo as pessoas, né? E por conta dessas muitas alterações no próprio funcionamento da sociedade, a gente começa a enxergar o outro como uma ameaça também. Então, às vezes, a gente até quer atender bem alguém que a gente encontra na rua, mas tem receio de se aproximar. Então, a gente nota também o quanto isso afasta as relações, né? Mas isso que você fala, né? Essa mudança social que impõe algumas mudanças também no comportamento, fazem com que a gente ouça desde sempre dos pais dos perigos. Cuidado, atravessar a rua. Cuidado de ficar em casa sozinho. Cuidado de não falar com estranho. Cuidado. Então, você vai tendo muitas formas de cercear
essa liberdade de ser, porque a gente tem medo de lidar com os outros, e isso vai mudando muito o comportamento. É como o Aldo colocou, né? Essa prudência, essa previdência ante o perigo que pode se apresentar. Mas isso ele toma uma proporção maior e ele vai nos levando a ter esse comportamento de ter receio de sair do contexto do lar, porque ali eu me sinto seguro, né? Sim. E fora, né, as muitas questões que hoje a gente já percebe, né, da influência, eu citei antes, né, a obra, né, de o efeito da ausência dos pais nas filhas, hoje a gente fala mais dessa função paterna na sociedade, a importância da lei, da separação, né, das inúmeras orientações, da importância da presença do pai. E o quanto, às vezes, essa ausência também não possibilita que os filhos vão para o mercado de trabalho, vão para viver a vida, saiam desse ninho, porque essa falta dessa presença paterna não autoriza emocionalmente para que esse filho faça esse percurso. Ele não vai para a vida, ele fica sempre ali achando que ele é um incapaz, que ele não tem capacidade suficiente, né? Que ele não tem condições. Então, acaba sendo uma problemática nos dias de hoje, né? Aliás, acabou de ser traduzido uma obra, A Geração Ansiosa. Olha. Uma obra, Jorge, de 500, eu não comprei ainda, mas tá no meu carrinho de compras. 500 páginas, né? 500 e poucas páginas falando, é uma pesquisa muito séria, uma pesquisa de campo sobre esse desdobrar dessas gerações que vêm cada vez mais entrando nesse viés da ansiedade. E o Brasil tem um índice bem alto da ansiedade, né? A gente ficou Interessante isso, hein? interessantíssimo. E a gente não deveria ser uma sociedade ansiosa, né? Por quê? Porque nós somos uma sociedade que, em princípio, tem um nível de espiritualização maior. Nós deveríamos, pelo menos em princípio, ter uma melhor leitura, mas é um indicativo de que a nossa sociedade tem muito andarilhos e muito poucos peregrinos. A quantidade de gente que está perdida, Adriane, é absurda. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu não sei. Andarilhos no mundo, como se o mundo tivesse assim, uma grande praça e uma quantidade de pessoas andando para um lado, para o outro na praça, tem o menor sentido, dormindo nos bancos, levantando, acordando, não sabe nada do que acontece, completamente alienados dos propósitos superiores da vida, escravos das suas emoções, dos seus sentimentos, vivendo vidas devassadas pelo vício, totalmente com o seu futuro comprometido em termos espirituais, do aproveitamento da existência, o tempo da existência passando e a pessoa não consegue organizar os seus sentimentos, não consegue se organizar emocionalmente. É uma coisa impressionante como que a vida vai empurrando a gente, né, quando não descobre um propósito superior, para um conjunto de experiências extremamente frustrantes e que adoecem. Então, não me causa estranheza considerar a quantidade de pessoas perdidas no mundo hoje em função da quantidade de pessoas que não sabem por que vivem. A quantidade de pessoas que não sabem por que existem é muito grande. E aí há um agravante nisso. As pessoas se relacionam afetivamente, constituem famílias, dessas famílias advêm crianças, você cria um vínculo de afeto com essas crianças, que é natural, são seus filhos, mas aí você descobre que você não tem vínculo de afeto com a pessoa que você
que você escolheu. Oi, Penha, deixa eu explicar para você. A minha câmera está com um problema hoje. Quando eu abro, ela me derruba da live. Então, é preferível ficar essa imagem do que eu aparecer, que assim até vocês veem uma imagem mais bonitinha. Então, o que acontece? Você desenvolve afeto pelos filhos, mas descobre que a pessoa que você elegeu para ser o seu parceiro, ela não se coaduna com o seu comportamento. Então, as pessoas rompem essas relações, rebentam os vínculos com os seus parceiros afetivos, e aí vivem processos dolorosos pela ausência dos filhos que amam, mas não suportam os seus companheiros de jornada, e os filhos sequelados desse processo. Ou seja, você gera um caldo de sofrimento absurdo em função da inconsequência pela qual nós estamos escolhendo os nossos parceiros sem uma necessária convivência prévia para medir o que se passa na alma daquele que você escolheu para viver ao seu lado. Eu penso que, de fato, o andarilho, né, esse que não sabe para onde ele quer ir, ou não sabe caminhar, ele é o próprio protótipo, né, a própria representação desse que, de alguma forma, se acomoda nessa proposta materialista, nessas perturbações que a sociedade atual tem oferecido e acaba por optar por um movimento de fuga, porque ele não dá conta, né, de fazer essa transformação, essa alteração. A gente podia pensar, por exemplo, nos outros tipos de consequências, né, dessa experiência de fuga, né? Por exemplo, a questão dos vícios. Você falou ali, né, desses que caminham, não sabe para onde ir, e a gente tem uma experiência, a gente percebe uma quantidade enorme de andarilhos que não acessam nada da sociedade. Então, eles não precisam, por exemplo, tomar banho, eles não precisam ter um emprego fixo, eles não precisam cuidar da família, eles estão alheios a isso tudo. Então, tem uma questão ali, tem uma tentativa de se anular dessa vida, né? De sair da vida estando no corpo. Então, é como aqueles que estão mortos emocionalmente, mas que continuam a caminhar de alguma forma, esses andarilhos mesmo, né? Não na literalidade necessariamente da questão, mas aqui dentro dessa nossa proposta de trazer a ideia simbólica, né? Nós temos andarilhos, por exemplo, no mundo afetivo. A cada 3 meses ele está com uma pessoa diferente. Nós temos andarilhos no mundo acadêmico. A pessoa começa um curso e ela não termina. Nós temos andarilhos nas religiões. A cada 6 meses, o cara pertence a uma doutrina diferente. Nós temos andarilhos profissionais, pessoas que atuam numa empresa hoje, daí a 3 meses ela já pediu as contas, está noutra. Onde mudar é de uma frequência muito grande. Então, esse processo adoece a criatura também. É lógico que não estou querendo dizer que a gente fique como uma múmia paralítica presa num local o tempo todo. Todos nós temos o direito, não é, de fazermos uma nova história, de nos transformarmos. E, como diz a Margarete Cruz, acaba se sabotando, né? A pessoa se sabota. Eu conheço um rapaz que não trabalha. Medo da vida adulta, porque ele vai para o trabalho, vai ser cobrado, vão exigir, então ele prefere não trabalhar. E aí, quando os pais fazem pressão para ele trabalhar, ele diz, não, amanhã eu vou trabalhar, amanhã eu vou começar. Aí, na noite anterior, ele bebe e perde o horário. Entendeu? Ele bebe, e no dia seguinte, não tem condição de trabalhar, estou bêbado. Aí não vai. E aí ele vai se sabotando e vai empurrando para frente as soluções dos problemas da sua vida. Vai só empurrando. Uhum.
E às vezes até uma experiência de medo, não estou dizendo que é o caso, mas pode ser que seja, uma experiência de medo vivida de outra forma, né? Eu tenho medo desse enfrentamento, eu não sei o que eu vou encontrar lá. Daí a gente está falando de outra coisa, mas eu tenho uma expressão diferente. Então, a importância também da gente fazer esse mergulho naquilo que somos para entender que às vezes uma reação, uma consequência ali, uma atitude, ela tem um fundamento anterior e que eu não consigo identificar de pronto, eu preciso fazer uma investigação. Mas o que eu percebo, Adriane, é a quantidade. Olha, eu estava outro dia pegando um relatório de pessoas que realizam automutilação. Subiu astronomicamente o número de pessoas que nos últimos anos promovem esse tipo de prática. Então, a quantidade de dor no planeta está muito grande. Muito grande. E eu próprio... Perdão. Pode falar. Não, eu pensei aqui, enquanto você dizia, essa própria pressão que a transição planetária está fazendo com que as pessoas, de alguma forma, escolham qual lado elas querem pertencer, não é? Aí voltamos para a parábola do joio e do trigo. Qual você vai colher e qual você vai retirar, desprezar da tua personalidade, né? O que você já pode ir removendo, o que você pode manter para deixar crescer, para dar mais frutos, enfim. Mas por conta desse ritmo, esse atavismo, essa repetição, essa dificuldade, né, que a gente tem de fazer as mudanças, nós acabamos por optar por deixa para lá, né? Mas aí tem a pressão dessa transformação, dessa transição que tá nos cobrando. A gente sente isso, né? Psiquicamente, em todas as situações, enfim. Nós temos perguntas? Tem sim. Eu só queria falar uma coisa antes de passar, acho que tem umas 2 perguntas, eu vou olhar direitinho. Mas uma coisa que a Joana fala, né, no livro O Ser Consciente, esse aqui, né, O Ser Consciente, ela fala que o mal, ele é transitório. Mas ele tem a sua base ainda nesses atavismos, né? Ou seja, nessas experiências do passado, nesse ontem que ainda está caminhando conosco, né? E então ele tem ainda, ele remanesce desse lugar, mas que no processo de evolução do ser, ele, na medida em que o ser vai evoluindo, ele será ultrapassado conforme o indivíduo consiga amadurecer psicologicamente e se integre com a natureza cósmica. Então, conforme ele vai entendendo de que, embora ele tente, né, ele procure, né, toda a codificação fala muito isso, ele procure retardar a marcha do progresso, ele não tem esse poder. Ele não dá conta de retardar a marcha. Ele pode tentar por um tempo, fazendo esforços para fazer essa busca pela não continuidade, mas em algum momento ele vai ser vencido disso, né? Ele vai ser levado isso, porque o mal é transitório. Né? Uma pessoa me perguntou essa semana, né, diante de um ocorrido muito complicado, a pessoa falou assim: mas eu te pergunto, diante disso tudo que está acontecendo de ruim que se apresentou, a humanidade tem jeito? É claro que tem. Você vê, Joana de Ângeles responde que o mal é transitório. Então, enquanto a gente ainda estiver nessa resistência para a mudança e para o amadurecimento psicológico, a gente vai encontrar o sofrimento como uma experiência que vem de modo a nos estimular a fazer o processo de sair do útero, de nascer, de crescer, né? Mas é um parto que dói, né? Nascer dói. De certa maneira, a gente não é nem andarilho ainda, a gente ainda é um bebê por nascer, né? Porque é o medo de enfrentar a respiração por si próprio e enfrentar os desafios da existência fora do útero. Boa. Quentinho, né?
Está nutrido, está quentinho, está confortável. Uhum. Pois é, então a gente tem várias questões aí para a gente pensar, né? Mas olha só, tem duas perguntas aqui que, na verdade, elas foram feitas bem no início da live, Jorge, mas sensacionais, eu achei. Ó, uma foi do nosso querido Paulinho, Paulo Itergelli, que ele diz assim: existe um entendimento judaico sobre o cérebro que alia mente e coração? Tem, Jorge? Existe. Existe. Para a doutrina espírita, são apenas duas as asas da evolução: a asa moral e a asa intelectual. E para o judaísmo são 5 asas. Existe uma asa que é cuidar do corpo. Se você não cuidar do corpo, você volta para cuidar desse corpo que você não cuidou. Chama-se nefesh. Se não cuidar do nefesh, reencarna para cuidar do nefesh. Cuidar do corpo e do espírito. Existe uma outra asa que é a asa do coração, que é a asa dos sentimentos, das emoções, do emocional. Existe a asa do conhecimento intelectual. A asa emocional é o Neshama e a asa intelectual é o Ruach. Se você não desenvolveu a intelectualidade, volta para desenvolver. Se não desenvolveu moralidade, volta para desenvolver. Aí tem uma quarta asa, que se chama Hayá, que é no mundo espiritual. Como é que você vive no mundo espiritual? Porque mesmo depois da morte, o espírito precisa manter sua coerência com o que ele sabia. E a última chama-se Yehidá. Yehidá é a conexão do homem com o divino. Eu posso ter tudo, mas se não tiver a conexão com o divino, não vai resolver. Então, é por isso que o doutor da lei disse: amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, que é a emoção, toda a tua alma, que é o Hayá, de todo o teu coração, de toda a tua força, que é o Nefesh, e de todo o teu entendimento, que é o Ruach. Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, todo o teu entendimento. E esse amar a Deus é a conexão com o divino, que é a parte do Yehidá. Então, sim, existe dentro do pensamento daquilo que o judaísmo tem a necessidade de desenvolver todas essas potencialidades. Não ser só coração e não ser só razão, mas a conexão entre os dois polos do cérebro. Uhum. E aí também o Eduardo Verolese: se eu não fazer o mal, mas também não fazer o bem, já é o mal? Eu não sei se ele não Sim, entendeu a questão de Kardec, talvez, né? sim, é o mal. E isso não é só Kardec que diz. Jesus fala isso no Evangelho quando diz assim: quem não ajunta comigo, espalha. Quem não está ajuntando comigo está espalhando. Mas eu não estou espalhando, eu só não estou ajuntando. Mas só de você não ajuntar, você já está espalhando. Então, quem não ajunta comigo, espalha. O mal é a ausência do bem. Não fez o bem, você está no mal. A única questão é que em doutrina espírita não existe o caminho do mal, sabia? Não tem o caminho do mal, só tem o caminho do bem. Porque o mal não é caminho, o mal é descaminho. Porque se o mal é a ausência do bem, porque se tivesse o caminho do bem, tivesse o caminho do mal, você andava entre os dois caminhos. Não existe o caminho do mal, existe o caminho do bem. Saiu do caminho do bem, você está no descaminho. O descaminho é o mal. E quanto mais distante do bem você estiver, maior a cota de infelicidades que a criatura humana irá atravessar pela distância que ela se encontra do caminho que ela deveria trilhar. Maravilha. Adorei a resposta. Guardei no coração. É isso, Jorgito. Acabou nosso tempo. Ficaria horas Muito aqui com bem. você. Então, gratidão, pessoal. Mas semana que vem a gente volta? Voltamos, claro. Voltamos aqui às 18h15. E aí nós vamos falar da ilusão semana que vem, A né? ilusão.
Meu Deus. Espero Vamos que a falar. minha câmera esteja abrindo na semana que Eu vem. também, eu gosto mais de olhar para você, não dessa Pois é, fotinha. está muito ruim isso aqui. Não, mas o importante é a gente também te ouvir. Também é importante te ouvir, demais. Então, semana que vem, queridos, 18h15 aqui novamente. Olha lá, que beleza. Agora ficou bom. Então, vamos ver se 18, vai funcionar, que daqui a pouco cai de novo. Então, 18h15 estaremos de volta aqui. Vamos falar da ilusão nessa proposta de falar sobre esse andarilho aí. E para chegar na etapa do peregrino mais lá na frente. Que mais? Porque, assim, o andarilho, por que ele está perdido? Porque ele está iludido. Né? Ele está perdido porque ele está iludido. Então, se Deus permitir, na próxima segunda-feira a gente vai ver a ilusão, não é? Que seria, na verdade, o que a gente tem como verdade e que nos conduz no caminho oposto. É como se a gente estivesse numa sala de espelhos. Lá no livro da Alice, no País das Maravilhas, ela fica numa sala cheia de espelhos, em que ela vê a imagem, pensando que a imagem, ela pensa que a imagem é o verdadeiro e a imagem é só a imagem, né? Mas é isso. Não consegue discernir a imagem do real, né? Isso mesmo. Sim. Gratidão, pessoas queridas. Até semana que vem, nesse mesmo horário, nesse canal. Gratidão, Jorge, por tua tão potente presença. Grande beijo. Valeu. Valeu. Até segunda. Até terça. Segunda é outra. Terça. É terça, é verdade. Tchau, tchau.